Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, o capítulo 3. Nós começamos essa meditação no domingo passado. Quero crer que a gente consegue hoje cobrir uma boa parte, talvez toda, mas se faltar alguma parte, fica para o próximo domingo, não tem problema. A gente não está aqui numa corrida de velocidade, mas numa corrida de direção. Não, pode permanecer sentado, Heitor. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizesse isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o chamou para fora, por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo, do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Só até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo, Senhor, se assenhore de nós nesse momento e nos permita ter compreensão da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, nos dando iluminação, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações e os nossos ouvidos. Que não apenas o nosso ouvido esteja atento, mas o nosso coração aberto a receber a Tua palavra.
com alegria, com humildade, com obediência. Que essa palavra, Deus, possa produzir em nós frutos, mas frutos para a vida, Senhor. Frutos de obediência que conduzam à vida, Senhor, na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, dos nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas e tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Bom, no domingo passado nós começamos a trabalhar algumas reflexões sobre esse texto. Acredito que eu termino hoje. Quero propor algumas aplicações para a sua vida à luz desse texto. Mas primeiro, é preciso que você entenda do que é que esse texto está falando. Tá certo? Então eu vou pedir com muito carinho aos irmãos que já me ouviram domingo passado, ter um pouquinho de paciência comigo. Eu vou resgatar alguns raciocínios para aí, então, poder trazer o que a gente tem para hoje. Tá certo? E também para aqueles irmãos que estão nos visitando hoje, porque pode ser que eles também não tenham tanto domínio assim sobre esse texto, não conheçam tão bem esse texto, então para eles isso é novidade. Tá certo? Bom, a primeira informação que eu quero que você tenha sobre esse texto é quem escreveu. Quem escreveu isso? Preste bem atenção aqui em mim para você entender o raciocínio à luz de todo o texto. Quem escreveu isso foi Moisés. Tá certo? Foi Moisés. Para quem escreveu? Moisés escreveu para o povo de Israel que havia sido tirado do Egito de uma vida de escravidão e estava agora vagando pelo deserto rumo a Canaã, a terra de Canaã, a terra que havia sido prometido por herança, a terra da promessa, para que Israel saísse daquela vida de escravidão e fosse morar na terra da promessa, a terra que emana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de abundância, uma terra de descanso. Tá certo? Então agora a gente já entendeu isso. Quem escreveu, para quem escreveu e em que contexto escreveu ao longo dessa viagem. Certo? No texto que nós acabamos de ler, o que nós estamos vendo? Adão e Eva estão aonde? No jardim. Jardim é um lugar de fartura ou de escassez? Fartura. Jardim é um lugar de abundância ou de privação? Abundância. Jardim é um lugar de descanso ou de trabalho forçado? Descanso. Ok, entendemos isso também. Bom, Adão e Eva estão no jardim e eles têm uma ordem, eles têm um mandamento a ser respeitado, a ser obedecido. Só para deixar claro, volta aí, por favor, uma página na sua Bíblia, no capítulo 2, essa ordem aparece logo depois que Deus coloca o homem e a mulher no jardim. Versos 16 e 17 do capítulo 2. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus ordenou, não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem. Ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza o quê? Morrerás. Essa é a ordem. Então eles estão no jardim, num lugar de fartura, num lugar de abundância, num lugar de descanso, com uma ordem em mãos, para ser respeitada, para ser obedecida. O cenário que nós acabamos de ler, do verso 1 até o verso 7, e agora eu estou voltando para o capítulo 3, só para deixar claro, do verso 1 até o verso 7, o cenário que nós lemos é a serpente se apresenta, Satanás se apresenta em forma de serpente para Adão e Eva e começa a ter um diálogo com Eva. E no diálogo com Eva, Satanás coloca em xeque, coloca em dúvida as palavras de Deus para Eva. Deus havia dito: podes comer livremente de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Essa é a ordem. A serpente se apresenta e diz assim: não, peraí, não é bem isso, sabe? Não é bem isso, com certeza não morrereis. Bom, mas espera aí, antes ela diz assim: olha, não foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Aí ela fala: não, espera aí, nenhuma não. Tem aquela que a gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer dessa, porque dessa a gente morre. Ah, não, certamente não morrereis. Então veja que Satanás se apresenta colocando em dúvida, em questionamento as palavras de Deus
a respeito, da árvore para Adão e Eva, e então eles seduzidos, diz o verso 6, que eles são seduzidos, eles olham para a árvore, veem que ela é boa, que ela é agradável, que ela é desejável aos olhos, e então eles comem. A partir de então, no verso 7, a Bíblia vai dizer que os olhos dos dois são abertos e eles ficam sabendo que estavam nus, e então entrelaçaram folhas de figueira para fazerem para si aventais. O que aconteceu aqui? O que mudou? Homem e mulher, diz o capítulo 1, verso 26 e 27, foram criados à imagem de Deus. Quando o homem e a mulher, Adão e Eva, são postos no jardim, eles estão no jardim refletindo a glória de quem? A glória de Deus. As palavras que aparecem ali no hebraico são demut e tissilém, imagem e semelhança. Eles refletem a glória de Deus no jardim. Eles são colocados como o pináculo da criação para dominarem sobre toda a criação. Mas a partir do momento em que eles tomam da fruta, do fruto, e aqui o fruto, qual era o fruto? Isso é irrelevante, porque a ação principal que o autor quer chamar a nossa atenção, na verdade quer chamar a atenção dos ouvintes originais, das primeiras pessoas que receberam essa informação, o que ele quer chamar a atenção é: não façam o que Deus disse para não fazer. Obedeçam às palavras de Deus. É isso que o autor quer chamar a atenção do destinatário original, daqueles que vão receber isso pela primeira vez. Olha, obedeçam. Faz sentido aqui dizer qual era a espécie de árvore? Irrelevante. O principal é: desobedecer é pecado, e o pecado leva à morte. Esse é o principal. E o autor quer que os seus ouvintes entendam e compreendam isso. Então, a partir do momento que o pecado entra, o autor vai fazer questão de dizer para nós que eles agora percebem que estão nus. Mas por que eles antes não percebiam? Porque eles estavam envolvidos com essa glória de Deus, da qual eles foram criados para refletir no Éden. Imagina você, Adão e Eva, andando pelo jardim e os seus corpos brilhando a glória de Deus. Lembram quando Moisés desce do monte, depois de passar 40 dias e 40 noites na presença de Deus? Diz a palavra de Deus que o seu rosto tinha o quê? O brilho da glória de Deus, de maneira que Israel não conseguia olhar para Moisés. Adão e Eva estão andando pelo jardim agora e eles refletem o brilho da glória de Deus. Mas, porém, todavia, entretanto, quando eles comem do fruto, esse brilho se esvai. E agora? Agora eles olham um para o outro e percebem a sua nudez. Antes não percebiam, porque estavam envolvidos com essa presença do Senhor, com essa glória do Senhor, que eles foram chamados um dia para refletir, mas agora não mais. O pecado distorceu essa imagem de Deus que havia neles. Na verdade, o pecado aniquilou, tirou. A queda está aí, em que homem e mulher são destituídos desse posto de pináculo da criação, onde eles refletem a glória de Deus. Então, primeiro vinha o homem e a mulher como sua auxiliadora, e depois todo o restante da criação sob o seu domínio. Agora não mais. A glória de Deus havia se esvaído. E a atitude deles é bem ridícula. Mas a atitude deles reflete a nossa tentativa de apagar o nosso próprio pecado. Quando nós pecamos, tentamos justificar os nossos próprios erros. E isso fica muito caracterizado na figura de Adão e Eva, tentando fazer roupa de folha de árvore. Faz sentido para você? Claro que isso não vai ficar legal, né? Não vai ficar bom. Mas é o homem tentando apagar o próprio pecado. É o homem tentando dar um jeito, sabe? Tentando remediar o irremediável. Depois, dos versos 8 até o verso 13, o que nós vamos ver é Deus indo até o pecador. Veja, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Em algumas traduções está, ao ouvirem o som de Deus andando pelo jardim. Eles então se escondem. Agora mudou a relação. A relação era uma relação de convivência, de comunhão, de intimidade, de relacionamento íntimo.
Adão conversava com Deus no final da tarde, mas agora o relacionamento deles dois mudou. E então Adão, quando ouve a voz, ele se esconde. E do verso 8 até o verso 13, a Bíblia vai dizer para nós que Deus vai ao encontro desse pecador para confrontá-lo, para confrontar a respeito do que ele acabou de fazer. Depois nós vamos ver dos versos 14 até o 19, que Deus vai declarar uma série de sentenças sobre o pecado, uma série de punições a respeito do pecado. E por fim, a partir do verso 20 até o verso 24, nós vamos ver Deus então demonstrando ainda assim graça e misericórdia para esse homem pecador. Vou repetir para você poder ter uma visão mais clara do texto, tá certo? Que a gente acabou de ler. Primeira parte do texto vai narrar a queda, do 1 ao 7. Do 8 ao 13, o texto vai narrar Deus então indo atrás do pecador que acabou de cair, certo? Deus vai atrás do pecador, confronta ele, mas não deixa passar o pecado sem punição. Então, do 14 ao 19, Deus declara punição. Mas Deus não é um Deus que apenas pune, Deus também é um Deus que oferece graça e misericórdia. Então, esse Deus que oferece graça e misericórdia vai oferecer graça e misericórdia do verso 20 até o verso 24. Se a gente tiver tempo, a gente vai conseguir ver algumas lições sobre isso aqui hoje. Você já deve ter aprendido alguma coisa, mas o principal que eu quero que você entenda hoje, que é a grande ideia desse texto, é que Deus toma a iniciativa de buscar o homem pecador caído, tratando do seu pecado e oferecendo a esse homem pecador graça e misericórdia. Então, o nosso Deus é um Deus que não apenas vê o homem caindo no pecado, mas o nosso Deus é um Deus que vai ao encontro do pecador para tratar do seu pecado e para oferecer ao homem pecador graça e misericórdia. Esse é o Deus que a sua palavra revela. Esse Deus maravilhoso que nós viemos aqui nessa noite para adorar. Amém? Bom, dito isso, o que é que esse autor espera de nós? Espera de mim, de você. A gente já falou um pouco disso aqui. Lembra lá que quem escreveu isso foi quem? Moisés. E escreveu para quem? Para o povo de Israel. E o povo de Israel está saindo da onde e indo para onde? Do Egito para Canaã, para viver lá como promessa. E a promessa está intimamente atrelada a uma condição: obediência. Obediência. Então, quando o autor narra para nós a queda, ele está mostrando para mim e para você a origem do pecado. A origem da natureza pecadora na raça humana. Da onde surge o pecado, pastor? Bom, surge desse dia, desse momento, quando Adão e Eva tomam daquele fruto. Porque a sua obediência à palavra de Deus vai dar lugar à morte. Eles não foram feitos para morrer, mas a partir de agora eles irão morrer, eles irão tornar ao pó. É isso que a Bíblia quer dizer. Eles irão tornar ao pó. Porque o pecado que surge dessa desobediência gera entre Deus e o pecador um afastamento, um distanciamento entre ele e Deus. Permanecer junto a Deus, portanto, em comunhão perfeita, sugere de nós, implica para nós obediência. Veja que enquanto Adão obedecia a Deus, ele e Deus eram amigos íntimos. Passavam tempo no jardim. Mas por conta da desobediência de Adão, então, vai haver esse afastamento entre ele e o Senhor. Olha que interessante, para a gente poder conhecer um pouco mais de Bíblia, né? Vamos aprofundar? Porque aí tem os irmãos aqui também que já têm mais experiência e aí a gente consegue também sair daqui abençoado, né? A gente consegue abençoar todo mundo. Vamos pensar junto. No texto, no início, eles começam junto de Deus, sim? No final do capítulo, o que acontece com Adão e Eva? Eles são expulsos. Eles são expulsos. Olha que interessante. Quando, e foi dito aqui, né, sobre Abel e Caim, quando Caim, mata Abel, o que acontece com Caim? Ele é o quê? Expulso da presença de Deus. Em Gênesis, capítulo 6, no meio de uma geração perversa, Deus acha graça num homem que construiu a arca. Quem foi construir a arca? Noé.
Deus acha graça num homem diante de uma geração de desobedientes. O que acontece com essa geração de desobedientes? Eles são expulsos da terra, sim ou não? Sim. O que o autor está querendo dizer para a gente? Adão e Eva pecam, são expulsos do jardim. Caim e Matabel é expulso da presença do Senhor. A descendência de Noé, não a descendência provavelmente de Noé, mas a descendência contemporânea a Noé, está vivendo em pecado e é expulsa da face da terra. Em Gênesis capítulo 10 e 11, os homens vão construir uma torre e diz o texto que Deus desagradou daquela atitude e faz o quê? Espalha o povo da face da terra. O que o autor está querendo dizer para mim e para você? Que quando nós pecamos, nós somos o quê? Expulsos, afastados. A morte espiritual, na perspectiva de Moisés, tem a ver com o quê? Distanciamento da presença do Senhor. Aquele homem e aquela mulher que viviam junto ao Senhor, agora estão vivendo afastados da presença do Senhor. De maneira que viver em união ao Senhor tem a ver com o quê? Com obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra. O pecado tem origem na desobediência, a sua consequência é a morte, e o primeiro resultado visível é o afastamento da presença do Senhor. Você vai lembrar que Moisés vai dizer para o povo o seguinte: olha, se lá na terra da promessa, se lá em Canaã, vocês não obedecerem aos mandamentos do Senhor, o que é que Deus fará com a nação de Israel? Os espalhará para as outras nações. Então veja que é tudo interligado, é tudo conectado. É uma mesma mensagem que está sendo anunciada para que eu e você possamos entender que a vida em união com o Senhor, a vida em comunhão com Deus, a vida que vale a pena ser vivida, é uma vida pautada pela obediência à palavra de Deus. E a vida em desobediência é a origem do quê? Do pecado, e o pecado leva à morte. E o primeiro sinal para o pecador é que ele agora está afastado, está destituído da presença de Deus. Importante eu e você compreendermos isso. Mas olha o que mais isso quer dizer para nós. A partir dessa queda no verso 8, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Olha o que está escrito aí. Tem uma pergunta, na verdade tem 4 perguntas em sequência, mas eu quero chamar a sua atenção para pelo menos uma. No verso 8, fala que eles ouvem a voz e se escondem, certo? E então no verso 9, olha só que interessante, diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando. O que é que Deus pergunta para Adão? Onde estás? Agora vamos pensar sobre isso. Vamos pensar junto? Bom, capítulo 1 narra um Deus todo-poderoso que cria os céus e a terra. Capítulo 2 narra esse Deus maravilhoso que põe o homem num lugar separado especialmente para ele, que era o jardim. E ainda cria a mulher para ele poder desfrutar de um relacionamento interpessoal perfeitamente harmonioso. Eu sei que você tem dúvidas sobre isso, talvez dê tempo da gente chegar lá hoje ainda. Mas a gente vai falar disso aqui também. Então esse Deus todo-poderoso, que fez os céus e a terra, que pode fazer todas as coisas pelo seu poder, vai virar para o homem e vai dizer assim: onde você está? Faz algum sentido essa pergunta? Não faz, né? Porque, pastor, Deus é onisciente, sim ou não? Se Deus já sabe, por que ele está perguntando? Uai, Deus já sabe a resposta, está perguntando por causa de quê? Deus sabe a resposta, é claro que Deus sabe a resposta. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 139, versos 7 ao 12. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista pergunta. Para onde eu fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas,
tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. O que o salmista está dizendo? Não tem nada que Deus não saiba. Não tem lugar onde a gente possa se esconder da presença de Deus. Às vezes a gente tenta isso, né? Às vezes, por culpa do pecado, a gente para de vir à igreja, abandona a comunhão com os irmãos e não consegue perceber que esse é um reflexo do seu afastamento de Deus. Mas é uma tentativa humana, fajuta, de tentar se esconder da presença do Senhor, como se Deus não nos visse mais o erro que nós cometemos no escondido. Ora, é claro que Deus vê, é claro que Deus sabe de todas as coisas, é claro que Deus sabe o que ninguém mais sabe, é claro que Deus te enxerga quando ninguém está olhando, é claro que Deus conhece aquele eu de você que você não tem coragem de revelar para mais ninguém, e Deus conhece ele nu diante do Senhor, totalmente desnudo, desprovido de qualquer coisa que tente esconder. Mas a gente tenta se esconder fazendo folha, a gente tenta se esconder atrás das árvores. E aí o autor está querendo dizer para mim e para você que quando Deus faz essa pergunta, não é porque Deus está desinformado e precisa ser informado a respeito de onde está Adão. Deus quer que Adão perceba o que o pecado provocou. Deus quer que Adão perceba o distanciamento que o pecado provocou entre eles dois. E é isso que nós também precisamos cair em nós mesmos para reconhecer o quanto a prática deliberada do pecado nos levou para longe do Senhor. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque Deus está indo ao seu encontro, assim como Ele foi ao encontro de Adão e Eva naquele jardim, para confrontá-lo e perguntar para você: ei, aonde você está? Por onde você tem andado? Vamos ter uma conversa séria aqui hoje, à luz dessa palavra. E vamos reconhecer algumas coisas. Espera aí, tenho mais uma pergunta para você. Quem te mostrou que você estava nu? Como é que você chegou a essa compreensão? Comeste tu da árvore da qual te ordenei que não comesse? Talvez a sua resposta seja: pastor, já tem bastante tempo que eu venho andando longe do Senhor. Longe do Senhor. E a segunda pergunta para você importante aqui é: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Você tem pecado diante do Senhor e continuamente pecando, e talvez por isso a sua resposta é: eu estou longe do Senhor. Eu também quero te dizer que esse texto tem para nós uma luz de esperança. Por quê? Porque é claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus, ao perguntar a Adão, começa a trazer a Adão a compreensão que a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, a vida no jardim, a vida no deleite, a vida no desfrute, tem a ver com passar a vida junto ao Senhor. Então, se ele agora tinha sido afastado pelo pecado, é momento de voltar para perto. É momento de ser tratado pelo Senhor, é momento de ser ali cuidado pelo Senhor. O livro de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, o profeta vai dizer assim: as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós. Ainda bem que o texto não termina aqui. Ainda bem que o texto do capítulo 3 do livro de Gênesis apresenta para nós um facho de luz no meio dessas trevas. Um raio de esperança apresentado no verso 15. Verso 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vou explicar mais isso, mas antes eu quero falar outra coisa aqui. Nós entendemos já que Deus então vai em busca desse homem pecador, mas eu também quero chamar a sua atenção de que quando somos confrontados por Deus,
em geral, nós não tendemos a reconhecer o pecado, mas a transferir a culpa. E é isso que Adão e Eva fazem lá naquele jardim. A partir do verso 11 até o verso 13, quando Deus faz essas perguntas, a resposta do homem no verso 12 é: a mulher que tu me deste. Como quem dissesse, a culpa não é minha, foi a mulher e foi o Senhor, porque quem me deu ela foi o Senhor, então se alguém tem culpa nesse negócio, foi o Senhor e foi ela também. Foi o Senhor porque podia ter me dado uma mulher melhor e foi ela porque ela me... Então a culpa é ela. Só que antes, no verso 25 do capítulo 2, verso 25 do capítulo 2, não. Verso 23 do capítulo 2. Olha o que Adão disse a respeito da mulher. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Bom, se ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela é quem? Sou eu. Ela sou eu. A nossa unidade, o nosso relacionamento é tão intimamente perfeito e harmonioso que quando você olha para ela, você olha para mim, quando você olha para mim, você a vê, porque, na verdade, nós somos um só. Mas isso é depois da queda. Então, depois de comerem a árvore, no verso 6 e verso 7, nós vamos ter o homem dizendo assim: não, peraí, não é osso, mas osso, não, cara, calma lá, espera um pouquinho. Ela é a mulher que você me deu. Ela é a mulher que você me deu. A mulher então responde como? E Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, a culpa também não é minha, porque afinal de contas tinha um raio da serpente ali, que ela veio com as histórias e eu acabei caindo. A culpa é dessa serpente aí que, é como diz os mineiros, muito conversada, mais ou menos isso. E aí a serpente me levou na lábia. Não, também não é isso. Tem uma outra história que me lembra toda vez que eu leio essa passagem, que é o texto de 2 Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã vai confrontar Davi, o rei Davi, depois de ter pecado. Natã, diz a palavra de Deus, que Natã vai até Davi, conta uma história, e então confronta o rei dizendo: você é o cara dessa história que roubou a ovelhinha lá do homem que só tinha uma, coitado. E aí a Bíblia vai dizer que quando Davi é confrontado, ele diz: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Ele não dá desculpa, ele não colocou a desculpa em Betseba, ele não coloca a desculpa em outra pessoa, outra situação. Ele não diz: eu pequei contra Urias, ou eu pequei contra Betseba, ou eu pequei contra o reino, ou eu pequei contra mim. Ele diz: eu pequei contra o Senhor, porque antes de tudo eu desobedeci a uma ordem do Senhor. No que ele admite, mais interessante ainda é pensar na resposta de Natã para ele. Porque quando Davi diz assim: eu pequei contra o Senhor, a resposta do profeta é: também o Senhor perdoou o teu pecado e por isso não morrerás. Olha que interessante. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Adão, um homem que reflete o nosso coração. Desobediente, inclinado aí pelos próprios desejos e que não admite a culpa. O que mais o texto diz então? Nessa atitude de Adão e nessa atitude de Eva. Eles vão ser punidos, e agora começam as punições a partir do verso 14. Acompanhe aí, por favor, que agora eu vou acelerar para a gente ter tempo, por causa do horário. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeres isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. A punição para a serpente é essa. A punição para a mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Perdão, essa é a punição para Satanás. Está certo? A punição do verso 14 é da serpente, a punição do verso 15 é a punição para Satanás. Por quê? Porque nessas palavras, tu lhe ferirás o calcanhar, mas esta, a semente, a descendência da mulher vai te ferir a cabeça, é um retrato
da vitória final de Jesus sobre o poder do pecado e sobre o poder de Satanás. Então, verso 15 é que os estudiosos da Bíblia vão chamar de Protum Evangelium. O que é isso, pastor? É a primeira porção do Evangelho que aparece na Escritura. O anúncio de Jesus, como aquele que viria da semente, da descendência da mulher, a semente que viria como descendência da mulher e que esmagaria o poder do pecado. Aquele que nos livraria do poder do pecado. O Redentor. Essa é a primeira porção aí que aparece. Verso 16. Eu vou falar mais disso no final. Verso 16. Disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui eu quero gastar um pouquinho do meu tempo. Se você puder me dar 5 minutos, tá? Mas não 5 minutos para essa parte, mas eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, porque eu quero te ensinar uma coisa nesse texto. Todo mundo que lê esse texto no português tende a errar. Tende a errar. Porque quando nós lemos desejo, no geral, nós pensamos que é o desejo o quê? Sexual. Desejo da mulher para o homem. Mas o texto não está falando de desejo sexual. A palavra que aparece aqui no hebraico é teshukan. E teshukan é um desejo de usurpar algo que não é meu. Então, ela teria o desejo de tomar algo que não era dela. O que é isso que não era dela? O que ela tentaria usurpar, que era de Adão e não dela? A bênção da primogenitura. Como o primeiro filho criado, sobre Adão repousa a bênção da primogenitura. Então, Adão, como primeiro filho, guiaria a família. Ele seria o líder do lar. Porque o papel de Adão, e aqui entendam bem as mulheres, o papel de Adão, e os homens também, é claro, né? O papel de Adão representa o papel de Cristo para a sua igreja. Cristo é o que da igreja? O cabeça. Como cabeça da igreja, Cristo é quem provê o sustento à igreja, Cristo é quem dá direção para a igreja e Cristo é quem protege a igreja. Por isso que o papel do homem na família deve ser qual? Provisão, direção e proteção. Esse é o papel do homem. E diz mais a palavra só para deixar claro. A Bíblia vai dizer que os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou quem? Como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Ele se entregou por ela. Mas agora vamos voltar para entender a palavra teshukan. Porque se Adão representa Cristo para a igreja, a mulher vai representar o quê? A noiva, a própria igreja. Certo? E aqui está dizendo da mulher que era auxiliadora, mas que agora teria a inclinação do pecado de tomar para ela uma liderança na casa que não é dela. Não é dela. E eu sei que isso hoje em dia é muito discutido por causa do feminismo, movimentos políticos, mas eu não estou falando de política, eu estou falando de palavra de Deus. Por que a mulher tem esse papel na família, pastor? Porque a mulher representa desde a eternidade a igreja como a mãe dos seus filhos, a igreja que cuida, a igreja que nutre, a igreja que educa o homem que depois que cai em si no pecado e é salvo por Jesus, a gente chama ele de quê? De neófito. O que quer dizer neófito? O novo filho. Então, o novo filho da igreja, a igreja vai cuidar, a igreja vai educar, a igreja vai nutrir esse novo convertido. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele está espelhando o que Cristo vai fazer desde a eternidade. Então, o que veio primeiro é Cristo e a igreja. O que foi criado fisicamente primeiro é Adão e Eva, mas o que vem primeiro é a redenção de tudo e de todos em Cristo. Isso é anunciado desde a eternidade, antes do princípio. Então, antes do princípio, qual era o desejo de Deus? Que o homem conduzisse a liderança do lar, provendo, direcionando e protegendo, a semelhança de Jesus, e a mulher fosse sua auxiliadora, como a igreja que cuidaria, educaria e nutriria a sua prole. E esses papéis são importantes, igualmente importantes, mas diferentes. Dá para perceber isso? Igualdade de importância, diferença de papéis. Assim como Deus Pai
Filho e Espírito Santo em perfeita harmonia, em igualdade de importância, sim ou não? Exercem papéis iguais ou diferentes? Diferentes. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo desfrutam de uma bênção na Trindade que ele vai dar para o homem. Que bênção é essa? A bênção do relacionamento entre pessoas. Porque o homem estava criado lá sozinho, a gente vai falar isso nas próximas mensagens, e Deus olha para o homem sozinho e diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Então Deus decidiu dar para o homem o quê? A bênção do relacionamento interpessoal harmonioso. Pai, mãe e a prole. Esse relacionamento interpessoal que era harmonioso, deixa de ser harmonioso por causa de quê? Diga com convicção. Do pecado. Dessa separação. Entendeu? Por isso, então, a mulher que foi criada para ser auxiliadora idônea, e isso não tem nada de errado, porque o homem cumpriria a missão e a mulher, a submissão não é subserviência, é estar abaixo da missão, auxiliando para que a missão aconteça. Então, a mulher ajudaria o homem para concluir a missão. Não é subserviência. Ela agora tentaria tomar a liderança dentro do lar, um papel que não é dela. Mas diz também do homem aqui, porque a palavra que aparece para dominar, dominará, é a palavra machal, não é marçal, não, é machal. Mas só para lembrar aí a associação. Mas é maçal. E maçal quer dizer o quê? O domínio autoritário, embora o maçal seja um amor de pessoa, né? Mas a palavra no hebraico quer dizer um domínio autoritário. A liderança do rei, a semelhança do rei, que governa com poder absoluto. Então, se a inclinação do pecado na mulher seria tomar a liderança que não era dela, por outro lado, o homem tentaria fazer o quê? É assim, porque eu que mando aqui e sou eu que tenho a última palavra. Sim, senhora. É brincadeira. A última palavra é sim, senhora, não, senhora, quero morrer, senhora. Né? Já vai aprendendo aí quem for casar. Né? Brincadeira à parte, mas só para a gente poder entender que toda vez que o homem vai exercer esse papel autoritário dentro do lar, você, homem, precisa perceber que é a inclinação do pecado que está falando aí. Porque Cristo lidera a igreja com gentileza, com amor, com ternura, como bom pastor, e não como um rei mandão autoritário. E a mulher, que é a igreja, deve ser submissa e auxiliadora ao papel que Cristo está desempenhando, assim como as mulheres também. Mas esse problema, essa distorção, ela origina-se no pecado. Por isso a necessidade de um redentor. Por isso, homens e mulheres só conseguem cumprir os seus papéis na família uma vez que eles são salvos por Jesus, meu irmão. Do contrário, a gente jamais, como homem, conseguiria cumprir o papel. E uma mulher que ainda não foi salva também não conseguiria cumprir o seu papel na família. Porque nós precisamos de um redentor, para que esse redentor restaure a imagem de Deus em nós. Para que esse redentor, através do seu Espírito Santo, trabalhe no nosso ser, no nosso íntimo, para anular a inclinação proveniente da natureza pecadora e produzir em nós uma nova natureza, que é a natureza do Espírito Santo de Deus. Do contrário, a nossa família vai ladeira abaixo. Precisamos de um Salvador, que nos resgate, inclusive, de nós mesmos. O teólogo Wayne Grudem, eu vou ter que terminar esse assunto domingo que vem. Eu não vou ter tempo, mas já extrapolei 7 minutos. Mas o teólogo Wayne Grudem vai dizer que há uma outra variação desse mesmo pecado. Porque se por um lado é pecado a mulher tentar usurpar uma liderança que não é dela, por outro lado, ela se anular, ela se omitir, para dizer assim, eu não estou tomando, mas também não falo nada. Então você vai aí, sua cabeça é seu guia. Ela também está caindo no pecado. Se por um lado é o pecado da ação, por outro é o pecado da omissão. Porque ela não está fazendo o papel que ela deveria, auxiliando ele. Ela está se omitindo. E também vai dizer que para o homem, esse pecado por omissão, se por um lado ele iria ser autoritário, mandão, por outro lado ele ser omisso em casa, também é uma variação do mesmo pecado. Porque ele está deixando de cumprir um papel que ele deveria cumprir. Percebe?
o texto do capítulo 3 é um dos mais importantes da Bíblia, porque a partir do capítulo 3 nós vamos entender tudo mais que vem como consequência do pecado. E aqui a gente já está começando a entender bastante coisa, sim ou não? Você já está começando a perceber como algumas inclinações não são de Deus, na verdade, são fruto do pecado agindo em nós e que precisam ser combatidos pela presença do Espírito Santo de Deus, à luz do nosso Redentor. Por isso a importância do versículo 15, mas a gente vai ter que explicar em outro momento. Quero só terminar essa parte das punições e aí no domingo que vem a gente fala dessa redenção. Ou eu vou correr aqui e a gente termina. Bom, diz assim, no verso 16, a punição então para o homem, como esse 17, 18 e 19, a punição para o homem, gerando uma sobrecarga, uma fadiga a mais no trabalho. O trabalho era prazeroso no Éden. O trabalho era uma forma de refletir a glória de Deus no jardim. Mas agora esse trabalho ele vem carregado de uma sobrecarga. E a redundância aí é proposital, tá bom? Por quê? Para dizer que eu já tinha trabalho, e tudo bem, o trabalho é uma bênção, o trabalho me faz refletir a glória de Deus que me criou, com as habilidades e os dons que eu sou capaz de desempenhar no meu local de trabalho, mas o que ele está querendo dizer é que agora esse trabalho me geraria uma fadiga além daquela prevista. E essa fadiga a mais, esse suor a mais, esse cansaço a mais é fruto do pecado. Do pecado. E aí, por fim, para eu concluir esse capítulo, para a gente poder avançar nas nossas mensagens no domingo que vem, a partir do verso 20 até o verso 24, nós vamos ver Deus oferecendo graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Por quê? Vamos ler aí que a gente vai entender. No verso 20, porque agora a Eva vai gerar. Se ela vai gerar, a gente não vai morrer imediatamente, certo? Então, Deus nos ofereceu perdão. Verso 21, o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e Eva. Aqui o primeiro animal foi morto. E no primeiro animal foi morto, Adão e Eva perceberam pela primeira vez que sangue precisaria ser derramado como punição pelos seus pecados. É uma representação clara de Jesus e do sangue vertido na cruz pelos nossos pecados. Verso 22, Deus vai dizer, agora o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não suceda que, estendendo a mão, tome da árvore da vida, porque havia no centro do jardim, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Então Deus, como forma de preservar o homem, expulsa o homem do jardim. Pastor, não faz sentido, ué. Você falou que ele vai oferecer graça, por que ele vai expulsar do jardim? Isso é graça de Deus, é misericórdia. Como assim? Guarde isso, misericórdia é não receber o que a gente deveria receber. O que eles deveriam receber? Morte. Mas eles não recebem a morte. E Deus os expulsa do jardim para que agora eles venham a morrer de fato. Porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão permanecer eternamente longe de Deus. Então Deus, como forma de resgatar esse homem, agora vai permitir que esse homem passe pela experiência da morte, volte ao pó, para que aí então ele possa ser redimido pelo Cristo que vai morrer na cruz, como punição pelos pecados, para perdoar os pecados, o descendente da mulher que viria para perdoar os seus pecados. Para a gente poder fechar, o que esse texto representou então para aquele povo que ouviu? Primeiro para Adão e Eva. Para Adão e Eva, aquele texto, essa história, as atitudes de Deus representam perdão. Bom, Deus nos perdoou, Eva vai gerar, a gente vai continuar vivo, temos uma segunda chance. Para o povo de Deus, essa palavra representa a obediência que eles deveriam viver, apegados à palavra, para que não fossem expulsos da presença de Deus como punição do seu pecado. Então, para aquele povo tem a ver com obediência. Viver junto de Deus tem relação com obediência. Para o diabo, essa palavra representa o anúncio da sua derrota final. Porque no verso 15 foi escrito que o descendente da mulher vai fazer o que com ele? Pisar a sua cabeça. Então vai chegar uma hora que ele vai perder, e isso já foi anunciado desde o início. E agora para nós, igreja no século XXI, Primeira Igreja Batista em Congonhas, em especial,
essa palavra também representa esperança, porque ela anuncia um Redentor que viria e que veio, Cristo Jesus que veio para nos perdoar os pecados e para anular o poder do pecado que gerou essa separação, para que a gente possa agora viver junto de Deus novamente, para que a gente possa viver com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, em perfeita harmonia novamente, para que a gente possa viver a nossa relação com a criação de Deus em harmonia novamente. É para isso que Ele veio. E esse sacrifício é oferecido para nós. Precisamos tomar a decisão, então, de obedecer a palavra do Senhor, de nos entregar a Cristo Jesus, o descendente da mulher. Porque a vida que realmente vale a pena ser vivida é uma vida na presença do Senhor, e para viver essa vida na presença do Senhor, precisamos ser obedientes a essa palavra. Bom, eu peço perdão, me estendi muito por conta do horário, mas eu espero que essa palavra tenha abençoado sua vida no nome de Jesus.